Oi, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Maria, sou uma filha adotada por Deus, salva por Jesus pela sua graça e misericórdia. Sigo, ouço o Espírito Santo. Estou muito feliz em vir aqui hoje para compartilhar com você algumas das coisas que eu considero mais importantes da gente saber para a vida com Deus nessa terra, que é sobre fé, sobre ouvir a Deus e sobre a palavra de Deus. Se alguma coisa que eu vou falar aqui é diferente daquilo que você vem acreditando há muitos anos, eu quero te encorajar. Pega a sua Bíblia, fale com Deus, peça a Ele para te mostrar na palavra e estude por si mesmo. Julgue absolutamente tudo que eu disser aqui e não acredite em nada só porque eu tô falando. E eu digo isso não só para esse vídeo, eu digo isso para qualquer outro vídeo. A Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. Olha, eu cresci acreditando que eu não podia ouvir a Deus de forma pessoal. E quando o Senhor passou a usar pessoas para falar comigo, ou seja, elas podiam ouvir a voz de Deus, eu comecei a passar a crer de que se Deus falava com elas, Deus também podia falar comigo de forma pessoal. E eu quis experimentar isso na minha vida. Você sim pode ouvir a Deus. O seu Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pai de Jesus Cristo. Jesus, aquele que é a palavra, o Espírito Santo. Ele é um Deus relacional, é um Deus pessoal. Ele é sobre relacionamento, sobre comunhão. Ele não é sobre rituais, é sobre religião. Então, porque ele demonstrou na palavra o desejo dele de falar com diversas pessoas e de falar com os discípulos, no caso de Jesus, nós também podemos ouvir a Deus de forma pessoal hoje. A gente precisa ouvir Deus nessa hora para saber o que a gente vai fazer na nossa vida, para saber o que Ele quer para nós de forma pessoal, não só de forma coletiva como a igreja. A gente vê em Deuteronômio que Deus falou com o povo de Israel quando Ele foi dar os 10 mandamentos. A primeira coisa que Ele disse foi: ouve, ó Israel. Ele mandou o povo ouvir para depois dar um mandamento para eles, que seria de amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Qual a maneira que os que fazem parte do povo de Deus hoje foram enxertados no povo de Deus hoje, que é a igreja? Qual é a maneira que nós podemos amar Deus? Precisamos ouvir de forma pessoal para que então nós possamos obedecer. Em João 10,16, Jesus fala: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e ele está falando, eu sou o pastor dessas ovelhas, não estão nesse curral, mas eu devo trazê-las também. Ele está falando de nós, os que viriam a crer depois, os gentios, os que não faziam parte do povo de Israel na época. Ele disse: elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqueles que são ovelhas de Jesus podem ouvir a voz dele. Em João 14,26, Jesus também estava falando, ele disse: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é aquele agora vivendo dentro de nós, sendo representante do próprio Jesus, e ele fala conosco, ele nos relembra coisas que Jesus falou, ele nos ensina todas as coisas. Como que nós ensinamos algo para alguém? Nos ensinamos falando. Então nós podemos ouvir o Espírito Santo. E nós precisamos ouvir a Deus e conseguir detectar a voz dele para nós não sermos enganados. Em Mateus 24, Jesus está falando do final dos tempos. Os discípulos acabaram de perguntar para ele sobre o final dos tempos. E a primeira coisa que ele disse: acautelai-vos, cuidado para que ninguém vos engane. Vão vir muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, quando nós pensamos que nós não temos a chance de sermos enganados, provavelmente é porque nós já fomos enganados. Nós precisamos conseguir detectar, ouvir a voz do nosso mestre, do nosso pastor, para que nós não confundamos com outras vozes ou até confundir o nosso Cristo com outros que vão dizer que são Cristo. Em Romanos 10,17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Esse é o versículo chave desse nosso vídeo de hoje. O original para a palavra, ouvir vem pela palavra de Cristo ali, é rema, não é logos. A palavra logos para palavra da Bíblia aparece tipo em Mateus 12,37. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Ou em João 1, que fala que aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus, logos. Mas quando Romanos 10,17 fala sobre rema, ele está falando que a nossa fé vem pela capacidade de ouvir, e essa capacidade de ouvir vem por nós recebermos a palavra de Cristo
e ela virá vida no nosso coração. Não ser só algo que você leu no papel por mera informação. Quando eu permito que a palavra que foi falada no domingo ou a palavra que eu li no livro, quando eu permito que ela se torne vida em mim, aí sim significa que essa palavra virou rema e ela vai melhorar, aumentar minha capacidade de ouvir melhor a Deus, de ouvir a Deus. Assim, a minha fé vai vir por causa desse ouvir. Aqui não tá falando do ouvir natural. O ouvir é algo sobrenatural. O Espírito Santo precisa vir e iluminar aquela passagem para nós. No final desse vídeo eu vou dar uma dica, um método de meditação para você poder ouvir a voz de Deus melhor. Então, qual a maneira mais comum que Deus fala? Ele pode falar de diferentes formas, gente. Não tem como colocar Deus numa caixa. Ele é infinito, eterno, eu diria, o infinito está dentro dele, ele não é nem infinito, ele é maior do que o infinito. Então ele fala da maneira que ele quiser, né? Mas uma das formas que eu vejo que é uma das mais comuns é falar nossos próprios pensamentos. Ele fala muitas vezes com a gente e o jeito que a gente ouve é com a nossa própria voz, mas não é um pensamento que veio de nós, veio do Espírito em nós. Então eu quero te dar uma dica muito prática para a sua habilidade de ouvir Deus começar a melhorar. Ou, para começar, caso você não tenha esse costume, essa experiência de ouvir a Deus por conta própria. Uma delas é pôr a Bíblia em áudio. Põe a Bíblia em áudio do seu celular enquanto você está fazendo outras coisas, dirigindo, lavando louça. Eu coloco a Bíblia em áudio, se possível, todos os dias. Porque tendo essa palavra logos em nós, vai fazer com que um dia o Senhor vai destacar alguma coisa, em algum momento ele vai destacar uma escritura e aí sim vai poder virar rema em nós. Vai nos transformar, nós vamos começar um diálogo com Deus baseado naquela passagem. Então, é preciso que a gente fique mesmo submerso, gente, na palavra de Deus. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação na história, mas também nós nunca fomos tão analfabetos. Ponto, mas também um analfabeto de Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia, não por conhecer um livro, não por conhecer aqui, ó. Nós precisamos conhecer porque a Bíblia não é um livro só. A Bíblia é uma pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa que está viva agora, uma pessoa que ressuscitou, aquele que a palavra veio em carne, ressuscitou, está vivo e fala. E ele quer ter um relacionamento com você. Então eu quero te ensinar um método de meditação que a gente chama de como a palavra. Você vai separar 10 a 15 minutinhos do seu dia ou mais. Você vai quietar a sua alma. Uma dica prática, gente, é respirar. Respira devagar para que os seus próprios batimentos cardíacos se desacelerem e você possa aquietar a sua alma também junto com o seu corpo. Uma das formas de receber o pão que você vai comer, o seu pão diário, eu te recomendo fazer esse método de manhã, é você pedir a Deus: Senhor, me dá, qual é o meu pão diário de hoje? O que você quer que eu medite hoje? O primeiro pensamento que vier normalmente é Deus. Você acabou de orar. O que quer que você ouça, vai na palavra, no livro, no capítulo, no versículo, que provavelmente esse é seu pão diário. O problema muitas vezes é que a gente nós queremos qualificar, nós queremos racionalizar algo que é espiritual. Então não tenta racionalizar. Vai pro livro, vai pro versículo, vai pro capítulo e vê o que Deus vai falar com você com aquilo. Aquele vai ser o seu pão. Uma outra maneira de receber o pão diário é por meio da sua leitura bíblica. Você tá lendo um capítulo que você tem o desejo de ler, que você já estava lendo, e aí o versículo que saltar, o versículo que se destacar, o versículo que te chamar a atenção, esse vai ser seu pão diário. E eu te aconselho a fazer essa leitura devagar, não tem pressa. Então o versículo que for destacado, onde houver vida, é quando o Pai fala algo, o Pai está falando algo para você. Você pega esse versículo, eu te aconselho até a escrever num papel, mas se não, repete o mesmo versículo, lê ele diversas vezes, começa a ler em voz alta. E aí você vai colocar alarmes no seu celular para começar a meditar nesse versículo ao longo do dia. Eu te aconselho a usar alarmes, ajuda muito, porque às vezes a gente se esquece mesmo na correria do dia a dia. Para você parar um pouquinho, nem que seja por 5 segundos, gente, e
pensa, medita no pão diário. Porque a forma como a gente come a palavra, não só a gente cheira a palavra quando alguém fala algo pra gente na pregação, na conversa, a forma como a gente come é por meio da meditação. E meditação, no original, meditação tem a ver com aquele movimento que a vaca faz de mastigar várias vezes, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Meditar. Nós precisamos desacelerar mais e mastigar mais aquele pão que o Senhor nos dá e deixar que Ele nos alimente, que Ele nos nutra, que Ele vire vida em nós. Te aconselho a cantar o versículo, porque nós fomos feitos de música. Nós podemos esquecer do que um amigo falou, do que a pregação foi falado, mas de música a gente não se esquece. Começa a cantar o versículo. Você sabe cantar, tá bom? Talvez sua voz não seja lá aquelas grandes coisas que você gostaria que fosse, mas você sabe cantar. Canta o versículo, ore o versículo, pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa, esse mandamento eu não tenho obedecido. Eu não tenho colocado diante de você as minhas petições e não ficado ansioso, mas eu tenho ficado ansioso. Me perdoe por ter estado ansiosa. Me perdoe e me ajude a obedecer. Começa a falar. A questão é transformar aquele pão, gente, em um diálogo com aquele que é a palavra. Você vai estar encontrando dessa forma Jesus como aquele que é a palavra. Uma dica mais prática ainda, começa com o Evangelho de João. É sensacional. Por exemplo, em João 14, Jesus falou: não deixe que seu coração fique aflito. Creem em Deus, creiam também em mim. E você medita: não deixe que seu coração fique aflito, não deixe que seu coração fique aflito. O que significa o coração ficar aflito? Como que eu não deixo meu coração ficar aflito? Começa a conversar com Ele, porque Ele vai te responder. Ele é fiel. A Bíblia diz que quando a gente se achega a Deus, Ele se achega a nós. Então, quando a gente busca Ele, da maneira que a gente sabe e da maneira como a Bíblia já nos mostra, Ele, sim, cumpre com a palavra dEle, Ele se achega a gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e realmente espero que você ponha isso em prática, porque começar a usar esse método vai mudar a sua vida, vai melhorar a sua capacidade de ouvir. Eu queria te pedir que você me contactasse nos comentários quando o Senhor falar com você. Eu quero saber, tá bom? Eu quero ouvir seu testemunho, a sua história. Por favor, não deixe de me contar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.